dando, gente, tá dando virose. 67ª sessão ordinária da 18ª legislatura. Boa noite. Boa noite. Peço à secretária que faça a chamada dos vereadores. Boa noite a todos. Lista de presença, 18ª legislatura. 67ª sessão ordinária de 2024, 6 de maio de 2024. Angélica Giovana do Carmo Prata, Aparecido Messias da Silva, Claudemir Moreira, Jair Paulo Francisco, Laudelina de Souza da Silva, Mariângela Araveca Arakawa, Noemi de Souza Lobo, Paulo Sérgio Ribeiro, Vanderlei de Freitas Carvalho, notando-se a ausência de Noemi de Souza Lobo, justificada por atestado. Havendo quórum regimental, declaro aberta a 67ª sessão ordinária da 18ª legislatura. Peço a todos que ficam em pé para efetuar a leitura de um texto bíblico e logo a oração do Pai Nosso, na qual convido o vereador Paulo. Boa noite. Boa noite. Eis que vem o dia de Javé, implacável, com indignação irá, ordene para reduzir o país às ruínas, extremidade dele os pecadores, pois o céu e a estrela, as suas coleções, não farão brilhar a sua luz. O sol obscurecerá desde o nascer, e a lua não enrendecerá da sua luz. Castigarei o mundo por sua maldade, e os maus por as suas iniquidades. Farei o fim, a arrogância de todos soberbos, e humilharei o orgulho de tarenos, tornaremos os homens mais raros que o outro fino, e mortais, mais os raros que os ouro de Ofir. Pois isso farei tremer o céu, e a terra será abalada sobre as bases, por causa da indignação de Javé, dos exércitos do dia e de sua ardente. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoais as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não os deixeis cair em tentação, mas livrar-nos do mal. Amém. Peço à secretária que faça a leitura da ata da sessão anterior. Ata da 22ª sessão extraordinária da 18ª legislatura da Câmara Municipal de Tabatinga, realizada no dia 22 de abril de 2024. Presidente Claudemir Moreira, vice-presidente Jair Paulo Francisco, primeira secretária Mariângela Araveca Arakawa, segundo secretário Aparecido Messias da Silva. Aos 15 dias do mês de janeiro... Aos 15 dias do mês de maio, né? Abril. Aos 15 dias do mês de maio do ano da graça do nosso Senhor Jesus Cristo de 2024, às 19 horas na Câmara Municipal de Tabatinga, cito a Rua Quintino do Vale, número 315, com os vereadores devidamente convocados: Angélica Giovana do Carmo Prata, Aparecido Messias da Silva, Claudemir Moreira, Jair Paulo Francisco, Laudelina de Souza da Silva, Mariângela Araveca Arakawa, Noemi de Souza Lobo, Paulo Sérgio Ribeiro e Vanderlei de Freitas Carvalho. Assume a presidência o vereador Claudemir Moreira e a secretária a vereadora Mariângela Araveca Arakawa. A seguir, o senhor presidente pediu para a secretária fazer a chamada dos vereadores, notando-se a ausência da vereadora Angélica Giovana do Carmo Prata, justificada por atestado médico.
Havendo quórum regimental, o senhor presidente declarou aberta a presente sessão extraordinária da Câmara Municipal de Tabatinga, em conformidade com o parágrafo 2º do artigo 26 da Lei Orgânica, combinado com o artigo 54 do Regimento Interno desta Casa. Na sequência, o senhor presidente pediu à secretária para fazer a leitura do edital de convocação. Em seguida, o senhor presidente pediu para todos ficarem em pé para fazer a leitura do trecho bíblico e logo após a oração do Pai Nosso, no qual convidou a vereadora Mariângela Aravé Caracaua. Na sequência, o senhor presidente pediu à secretária que fizesse a leitura do ofício especial que encaminha o projeto de lei 009/2024, de autoria de todos os vereadores. Em seguida, o senhor presidente colocou o referido projeto como objeto de deliberação, sendo aprovado por unanimidade de votos dos vereadores presentes. Passando para a ordem do dia, o senhor presidente colocou o projeto de lei número 009/2024 em discussão, tendo o vereador Jair Paulo Francisco apresentado uma emenda ao projeto. Em seguida, o senhor presidente pediu à secretária que fizesse a leitura da emenda substitutiva número 001 ao projeto de lei número 009/2024. Na sequência, o senhor presidente colocou a referida emenda em votação, sendo aprovada por unanimidade de votos dos vereadores presentes. Em seguida, o senhor presidente suspendeu a sessão para que a Comissão de Justiça e Redação incluísse a emenda ao projeto de lei número 009/2024. Reabrindo a sessão, o senhor presidente colocou o projeto de lei emendado em votação, sendo aprovado por unanimidade de votos dos vereadores presentes. Nada mais havendo a tratar, o senhor presidente consultou a mesa sobre a lavratura da ata, deixando-a posterior e encerrou a sessão. E no dia 6 de maio de 2024, a presente ata foi lida e submetida ao plenário. Claudemir Moreira, presidente; Jair Paulo Francisco, vice-presidente; Mariângela Aravé Caracaua, primeira secretária; Angélica Giovana do Carmo Prata, vereadora; Aparecido Messias da Silva, vereador; Laudelina de Souza da Silva, vereadora; Noemi de Souza Lobo, vereadora; Paulo Sérgio Ribeiro, vereador; Vanderlei de Freitas Carvalho, vereador. Coloca a referida ata em discussão. Coloca a referida ata em votação. Os favoráveis permaneçam sentados e os contrários que se levantem. Aprovado por unanimidade de voto dos vereadores presentes.
Passando para o expediente, peço à secretária que faça a leitura da mensagem número 009/2024, que encaminha o projeto de lei número 010/2024. Depois você abre para mim. Tabatinga, São Paulo, 19 de abril de 2024, mensagem número 009/2024. Excelentíssimo senhor Claudemir Moreira, presidente da Câmara Municipal de Tabatinga, São Paulo. Senhor presidente, com o presente estamos encaminhando a essa egrégia edilidade para a devida apreciação dos senhores vereadores o incluso projeto de lei que dispõe sobre crédito adicional especial no valor de R$ 640.973 e da outras providências, e autoriza a Contadoria Municipal a proceder à devida adequação na lei que aprovou o Plano Plurianual do município para o quadriênio 2022-2025 e na Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2024. A abertura do presente crédito refere-se a crédito especial referente à transferência especial da União de emenda parlamentar do deputado José Carlos Mota, emenda PIX, que será aplicada em licença de uso de plataforma pedagógica para apoio escolar aos alunos do ensino fundamental, creche e pré-escola. Aquisição de veículo para o Departamento de Assistência Social. Cumpre esclarecer a essa casa que o Executivo, em atendimento à Lei Complementar 101/00, realizará audiência pública no dia 22 de abril de 2024, onde demonstrará todos os programas que são de objeto de alterações neste projeto de lei, bem como todas as ações, sejam essas projetos ou atividades, no desenvolvimento da execução orçamentária deste ano, para permitir pleno cumprimento das necessidades da comunidade. Demais disso, a matéria ora submetida à análise dessa edilidade atende diretamente aos anseios da população, demandando autorização legislativa para que possa o Executivo revestir tais operações das formalidades exigíveis. Tratando-se, pois, de proposição que se reveste de urgência, solicitamos a que sua tramitação se faça em regime de urgência nos termos da Lei Orgânica Municipal. Renovamos a Vossa Excelência e ilustres pares os nossos protestos de elevada estima e distinta consideração. Atenciosamente, Eduardo Ponquio Martinez, Prefeito Municipal. Projeto de Lei número 010/2024. Dispõe sobre crédito adicional especial e suplementar no valor de R$ 640.973 e da outras providências. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir crédito adicional especial e suplementar no orçamento vigente no valor de R$ 640.973 na seguinte conformidade. Suplementação. Ensino fundamental, manutenção do ensino, serviços de tecnologia da informação e transferências e convênios federais vinculados, R$ 231.816. Educação infantil, manutenção do ensino, serviços de tecnologia da informação, transferências e convênios federais vinculados, R$ 268.470. Fundo Municipal de Assistência Social, gestão do CRAS e assistência social, equipamentos e material permanente, fonte Tesouro, assistência social geral, R$ 76.000. Gestão do CRAS e assistência social, equipamentos e material permanente, transferência e convênios federais vinculados, R$ 64.687. Artigo 2º. Os créditos a serem abertos na forma do artigo anterior serão cobertos com recursos resultantes de: a. Excesso de arrecadação, R$ 500.286. Transferências e convênios federais, R$ 500.286. B. Superávit financeiro dos exercícios anteriores, R$ 140.687. Fonte de recursos, Tesouro, R$ 76.000. Fonte de recursos, transferências e convênios federais, R$ 64.687. Artigo 3º.
Se necessário, os referidos créditos poderão ser suplementados de acordo com esta lei. Artigo 4º, para os efeitos que dispõe o artigo 165, 1 e 2 da Constituição Federal, que versa sobre as leis financeiras do município, fica a Contadoria Municipal autorizada a proceder às inclusões e alterações nos respectivos projetos, atividades e nos anexos de lei da Lei nº 2.314/2021, que aprovou o PPA, e a Lei nº 2.394, de 22 de novembro de 2023, que estabeleceu as diretrizes orçamentárias relativamente ao exercício de 2024. Artigo 5º, tratando a presente lei de matéria financeira e de cunho autorizativo, suas aplicações, bem como a elaboração de novos anexos, ficam condicionados à edição de decreto do Executivo, que deverá contemplar as devidas modificações no PPA e na LDO, bem como na peça orçamentária, nos termos do artigo 42 da Lei Federal nº 4.320, de 1º de março de 1964. De 17 de março de 1964, de forma a estabelecer e obedecer às normas de regência. Artigo 6º, esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Tabatinga, São Paulo, 19 de abril de 2024. Eduardo Ponquio Martinez, prefeito municipal. Coloco o referido projeto como objeto de deliberação. Os favoráveis permaneçam sentados, os contrários que se levantem. Aprovado por unanimidade de voto dos vereadores presentes. Encaminho o referido projeto para a ordem do dia da presente sessão. Peço à secretária que faça a leitura da mensagem número 010/2024, que encaminha o projeto de lei número 011/2024. Mensagem número 010/2024. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal, Claudemir Moreira, nesta. Com esta, estamos encaminhando incluso o projeto de lei que autoriza o município de Tabatinga a celebrar termo de fomento com a Associação de Apoio aos Autistas Vida Azul, entidade essa sem fins lucrativos. A parceria com o município de Tabatinga significa aliar forças, complementar e potencializar o que cada serviço oferece ao paciente, realizando o atendimento interdisciplinar a crianças e adolescentes de 0 a 16 anos portadores de transtorno do espectro autista, TEA, nas seguintes especialidades: fonoaudiologia, terapia ocupacional, psicologia, psicopedagogia, nutrição, terapia alimentar, neuropsicopedagogia, fisioterapia e pedagogia. Diante do crescente número de diagnóstico e por se tratar de um tratamento de alto custo e prazo indeterminado, a entidade disponibilizará a estrutura com atendimento especializado para auxiliar o município a atender a demanda existente. Em face da relevância da matéria, a fim de melhorar os serviços que vêm sendo prestados pela entidade, solicitamos que o mesmo seja apreciado em regime de urgência. Sendo o que nos apresenta, desde já renovamos os testemunhos de estima e apreço. Aguardamos pronunciamento dos dignos vereadores, pelo que antecipadamente agradecemos. Atenciosamente, Tabatinga, 25 de abril de 2024, Eduardo Ponquio Martinez, prefeito municipal. Projeto de lei número 011/2024. Autoriza o município de Tabatinga a celebrar termo de fomento com entidade social, sem fins lucrativos e da outras providências. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo autorizado nos termos do disposto da Lei Federal número 4.320, de 17 de março de 1964, Lei Federal número 13.019/2014, Instruções número 01/2020 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e LDO, Lei Municipal número 2.394, de 22 de novembro de 2023, afirmar termo de fomento com entidade denominada Associação de Apoio aos Autistas Vida Azul, CNPJ número 34.987.616/0
0001-10, para repasse de recursos financeiros na ordem de R$ 48.000, objetivando o pagamento de despesas de custeio. Artigo 2º, a entidade beneficiada deverá prestar contas dos valores recebidos, segundo as normas contidas nas Instruções Normativas 01/2020, estabelecidas pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, TCE São Paulo. Parágrafo 1º, a prestação de contas deverá ocorrer por meio de plataforma eletrônica, através do STS, Sistema Terceiro Setor, disponibilizado pelo município, permitindo a visualização por qualquer interessado, dando ampla publicidade e transparência aos recursos públicos de, no mínimo, 1. No primeiro mês subsequente ao encerramento de cada quadrimestre do ano civil, por meio de demonstrativo das receitas e despesas computadas por fontes de recursos e por categorias ou finalidades dos gastos no período, acompanhada de relatório sobre a execução do termo de fomento, apresentando comparativo específico das metas propostas com os resultados alcançados. 2. Anualmente, de forma consolidada dos valores recebidos no exercício até o dia 31 de janeiro do exercício subsequente ao do recebimento dos recursos financeiros. Parágrafo 2º, comprovando a impossibilidade de prestação de contas através de plataforma eletrônica ou ainda quando atendidas as condições previstas no artigo 87 da Lei nº 13.019/2014, as partes, de comum acordo, efetivarão a prestação de contas de modo físico, sem deixar de dar ampla publicidade e transparência dos recursos públicos. Parágrafo 3º, a entidade beneficiada, se não cumprir o disposto neste artigo, estará impedida de receber novos valores, bem como estará sujeita ao ressarcimento de recursos repassados, atualizados monetariamente. Artigo 3º, para receber os valores constantes da presente lei, a entidade deverá estar devidamente regularizada e legalizada perante os órgãos federal, ou estadual ou municipal. Artigo 4º, as despesas decorrentes da presente lei correrão por conta da seguinte dotação orçamentária. 1. Fundo Municipal de Saúde, repasse financeiro para atendimento ao autista. Parágrafo 1º. Poderão ser celebrados termos aditivos mediante apresentação de novo plano de trabalho, inclusive referentes aos recursos decorrentes de emendas parlamentares, estadual ou federal, que não estiverem inicialmente previstas no LOA municipal, podendo ser aberto crédito adicional nos moldes da Lei nº 4.320/64. Parágrafo 2º, os recursos disponíveis em conta bancária referentes a aplicações financeiras poderão ser transferidos à entidade, devendo ser aplicado no mesmo objeto do termo de fomento. Artigo 5º, esta lei entrará em vigor na data da sua publicação. Artigo 6º, revogam-se as disposições em contrário. Tabatinga, 25 de abril de 2024. A Eduardo Ponquio Martinez, prefeito municipal. Coloco o referido projeto com objeto de deliberação. Os favoráveis permanecem sentados, os contrários que se levantem. Aprovado por unanimidade de votos dos vereadores presentes. Encaminho o referido projeto para a ordem do dia da presente sessão. Peço ao secretário que faça a leitura do projeto de decreto legislativo número 004/2024. Projeto de decreto legislativo número 004/2024. Dispõe sobre a concessão de título de cidadão tabatinguense ao senhor Ivaldo Alves de Souza. A Câmara Municipal decreta. Artigo 1º, a Câmara Municipal de Tabatinga fica autorizada a homenagear o senhor Ivaldo Alves de Souza como homenagem de nossa cidade por relevantes serviços prestados ao município. Artigo 2º, será entregue ao homenageado uma placa de cidadão tabatinguense em sessão solene especialmente designada para esse fim. Artigo 3º, esse decreto legislativo entrará em vigor na data da sua publicação, revogando as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, João Martinez Filho, Tabatinga, 29 de abril de 2024. Maria Ângela Araveca Aracal, vereadora. Angélica Giovana do Carmo Prata, vereadora. Claudemir Moreira, vereador. Laudelina de Souza da Silva, vereadora. Paulo Sérgio Ribeiro, vereador. Aparecido Messias da Silva, vereador. Jair Paulo Francisco, vereador. Noemi de Souza Lobo, vereadora. Vanderlei de Freitas Carvalho, vereador. Coloco o referido projeto como objeto de deliberação. Os favoráveis sentados, os contrários que se levantem. Aprovado por unanimidade de votos dos vereadores presentes. Encaminho o referido projeto para a ordem do dia da presente sessão. Peço à secretária que faça a leitura do projeto de decreto legislativo número 006/2024. Projeto de decreto legislativo número 006/2024. Dispõe sobre a concessão de título de honra ao mérito à senhora Nair de Souza Francisco. A Câmara Municipal decreta. Artigo 1º. A Câmara Municipal de Tabatinga fica autorizada a homenagear a senhora Nair de Souza Francisco, funcionária pública municipal aposentada, pelos relevantes serviços prestados à creche municipal, sempre dedicada e acolhedora com as crianças e pela sua representatividade como cidadã tabatinguense. Artigo 2º, será entregue ao homenageado uma placa de honra ao mérito em sessão solene especialmente designada para este fim. Artigo 3º, este decreto legislativo entrará em vigor na data da sua publicação, revogando as disposições em contrário. Sala das Sessões João Martinez Filho, Tabatinga, 29 de abril de 2024. Maria Ângela Araveca Aracal, a vereadora. Coloco o referido projeto como objeto de deliberação. Os favoráveis permaneçam sentados e os contrários que se levantem. Aprovado por unanimidade de voto dos vereadores presentes. Encaminho o referido projeto para a ordem do dia da presente sessão. Peço à secretária que faça a leitura do requerimento número 007/2024 da vereadora Angélica Giovana do Carmo Prata. Requerimento número 007/2024, autoria Angélica Giovana do Carmo Prata. Assunto: pleitear esclarecimentos a respeito da resposta do requerimento número 013/2022, que solicitou informações sobre o funcionamento da farmácia municipal e por que receitas provenientes de clínicas particulares não estão sendo aceitas. Autoridade endereçada a prefeito municipal. Senhor presidente da Câmara Municipal, presente requerimento, que deve ser submetido à apreciação do plenário nos termos do artigo 98 do Regimento Interno, tem o objetivo de solicitar esclarecimentos sobre a resposta do requerimento número 013/2022, que pleiteou informações sobre o funcionamento da farmácia municipal e o motivo de ser aceitas ou não receitas de clínicas particulares. Este requerimento se faz necessário, pois a resposta proferida em 3 de novembro de 2022 pelo prefeito municipal não esclareceu as questões levantadas. Isso porque, em resposta, é dito que a distribuição de medicamentos busca assegurar a destinação preferencialmente às pessoas de baixa renda e que fazem o uso de rede pública de saúde, concluindo que não há impedimento de acesso à população aos medicamentos existentes em estoque e previstos nos processos licitatórios para aquisição, bastando para tanto a apresentação da respectiva receita médica. Ocorre que, em tal conclusão, o ilustre prefeito não deixa claro se tal receita médica deve ser proveniente de médico da rede pública ou pode ser de médicos de clínicas particulares também. Assim, cumpre esclarecer se está sendo aceita a receita particular na farmácia municipal e, em caso negativo, qual norma estabelece tal orientação. Tais esclarecimentos se fazem necessários uma vez que o Sistema Único de Saúde é regido pelo princípio da universalidade, conforme artigo 196 da Constituição Federal, artigo 219 da Constituição Estadual e artigo 154 da Lei Orgânica de Tabatinga. Ou seja, sendo universal, requer o esclarecimento do motivo de não atender solicitações de medicamentos com receitas particulares, que vez no sistema de saúde não cabe qualquer tipo de triagem socioeconômica para fazer jus ao seu acesso.
Além do mais, com planos de saúde, muitas pessoas de baixa renda conseguem acesso a consultas particulares, pagando valores módicos por elas e, posteriormente, precisam de assistência estatal para aquisição de medicamentos receitados. Com isso, solicito os esclarecimentos mencionados acima. Tabatinga, 25 de abril de 2024, Angélica Giovana do Carmo Prata, vereadora. Encaminho o referido requerimento para o dia da presente sessão. Peço à secretária que faça a leitura do requerimento número 008/2024 da vereadora Angélica do Carmo Prata. Requerimento número 008/2024, autoria Angélica Giovana do Carmo Prata. Assunto: pleitear esclarecimentos a respeito do motivo da Farmácia Municipal de Curupá estar fechada às sextas-feiras. Autoridade endereçada: Prefeito Municipal. Senhor Presidente da Câmara Municipal, presente requerimento, que deve ser submetido à apreciação do plenário, nos termos do artigo 98 do Regimento Interno, tem com o objetivo de solicitar esclarecimentos a respeito do motivo da Farmácia Municipal de Curupá estar fechada às sextas-feiras. Tal requerimento se justifica, uma vez que a população tem procurado atendimento na referida farmácia e a encontra fechada na sexta-feira, além de que o atendimento nas dependências municipais é de segunda a sexta-feira. Com isso, solicito esclarecimentos acima. Tabatinga, 23 de abril de 2024, Angélica Giovana do Carmo Prata, vereadora. Encaminho o referido requerimento para a ordem do dia da presente sessão. Peço à secretária que faça a leitura das indicações. Indicação número 037/2024. Ementa. A vereadora que abaixo subscreve vem respeitosamente indicar ao chefe do Executivo Municipal que seja feita a manutenção dos aparelhos de academia ao ar livre e dos brinquedos do Parque do Laguinho, no bairro Águas do Vale. Justificativa: este pedido está sendo feito a pedido dos munícipes que levam seus filhos para brincarem e encontram os brinquedos e equipamentos da academia todos danificados, podendo ocasionar acidentes. Sala das Sessões João Martinez Filho, em 3 de maio de 2024, Angélica Giovana do Carmo Prata, vereadora. Indicação número 037/2024. Ementa. A vereadora que abaixo subscreve vem respeitosamente... É a mesma. Acabou. Terminou. Coloca a palavra à disposição dos vereadores. A palavra está com a vereadora Angélica. Boa noite a todos, boa noite, senhor presidente, Boa mesa noite. constituída, nossas funcionárias, nossos vereadores, ao público presente, sejam muito bem-vindos à nossa Casa de Leis e aos internautas que estão nos assistindo. Então, eu fiz essa indicação aí relacionada ao Parque do Laguinho, porque tem muitos brinquedos lá que estão quebrados, pendurados. As crianças, é muito perigoso para elas se machucarem, né? O madeiramento está podre, balanço quebrado, as cadeiras dos balanços, precisando de reforma, solda, chapa. Os brinquedos de girar, eu tive lá com a minha filhada, com os pés quebrados, não tem mais rolamento, enferrujado. E tem também a água da bica que fica vazando dia e noite, é um desperdício de água. E está amarrado até, inclusive, com sacolinha, mas fica vazando o tempo inteiro. Então, a rede de água também tudo estourada, jorrando água dia e noite. E o mato também está alto, precisa ser jogado numa parte lá, areia, que ficaria muito bom também, que eu estive vendo. Então, por essa razão que eu fiz essa indicação aí ao nosso prefeito. Muito obrigada pela concessão da palavra, senhor presidente. Às ordens, vereadora.
A palavra está com o vereador Jair Paulo Francisco. Will. Boa noite, senhor presidente, mesa constituída. Boa noite. Nobres colegas vereadores, público presente. Presidente do CONSEG, Fabrício Cacheta, que nos honra de sua visita. A minha amiga Vilma, a neguinha, né? Pauzinho de fumo. Onde fico feliz de ter vocês aqui. Primeiramente, só dar um puxão de orelha na minha amiga Mariângela. De vez em quando a gente briga bastante, né, Mariângela? E me pegou de surpresa agora com esse decreto 06/2024. Uma placa para minha mãe, Nair de Souza Francisco, é minha mãe. Confesso que levei um susto aí agora, surpresa agradável. E por isso que a gente vai continuar brigando por muitos e muitos. E muito tempo. Muito obrigado mesmo, de coração. Em nome da minha família, agradeço bastante pela consideração que você tem. E eu acredito que faça jus. Faz jus. Esse projeto que está fazendo em nome da minha mãe. A família toda agradece. E também aos nobres colegas vereadores, que eu tenho certeza que não vão deixar de votar favoravelmente a esse projeto. Não posso chorar. Vamos para a parte feliz. Mais feliz ainda, né? O nosso presidente consegue estar aí. E a gente teve audiência pública na última segunda-feira, onde eu pude estar presente, a pedido do nosso presidente, Claudemir, representando o Poder Legislativo, onde foram levantados alguns dados, né, da última festa do peão, que no meu modo de ver foi muito saudável, em questão de segurança para o município, para os nossos munícipes que esteve lá participando, nós, vereadores, que esteve presente, os que não pôde, por outros compromissos já adiantados, não pôde estar presente. A festa foi muito boa. A segurança do nosso município, Fabrício, acredito eu que tenha sido bem monitorada, que eu tinha preocupação, como eu disse aqui na audiência pública, que o público estava todo voltado para lá e o resto da cidade ia ficar desguarnecido. Mas muito pelo contrário, a gente viu muita polícia, tanto feminino, do sexo masculino, também todas as nossas seguranças aí, fazendo a segurança para o nosso município. E também queria aqui agradecer a família Ravec, da nossa vereadora Maria Javec, que ontem a gente teve uma final do campeonato de 45 anos, os veteranos, né? Aí o Paulinho não pôde jogar, que nós estamos nós estamos quase acima da idade. Aí não ia fazer muito feio. Mas lá teve um domingo muito feliz também, né? E parabenizar a família Araveca, Demerval, Betinho, enfim, todas as pessoas que fizeram por ter um domingo alegre, famílias, nenhuma ocorrência de briga, né, Paulinho? Onde a gente pôde estar presente lá. E como eu disse anterior, estou falando para vocês agora, vocês que não poderam estar presentes. O Vando foi muito citado lá, Vando. O pessoal muito agradecido com você lá, embora você não estava presente. E isso. E aonde saiu campeão a equipe de Matão, né, Paulinho? Contra a equipe de Santa Adélia. Uma partida emocionante, tanto mais por parte dos dois goleiros, né, Paulinho? Coisa linda de ver ali os meninos de 45 anos correndo e um solzão quente ali de meio-dia. E coisa linda de se ver mesmo. E questão da segurança, Laranjal, campeão. E mais uma vez, Mariângela, obrigado. Obrigado mesmo Dona Nair merece. De ser lembrado. Primeira homenagem à família Francisco e, por sinal, para a matriarca. Fico muito feliz mesmo, muito honrado. Me sinto orgulhoso nesse momento. Obrigado. E obrigado a todos aí. Vai chorar, hein? Agora você tem que parar de brigar comigo direto. Vai custar caro, Zé. Custa caro, vai custar.
A palavra está com a vereadora Mariângela Javé Caracaua. Boa noite, senhor presidente, mesa constituída, Tassi, amigos vereadores, autoridade presente hoje aqui, Fabrício, a Rose representando aí o Vida Azul, e aos nossos convidados que sempre estão aí, né, na cidade, representam muito bem também a nossa cidade. Sejam bem-vindos, e aos que nos assistem. Senhor presidente, em primeiro lugar, eu gostaria de realmente dizer sobre a questão da segurança. Até escutei falar que, dessa vez, não faltou carros. Sobrou carros, né, no estacionamento. Alguém que não achou, alguém que foi embora e foi buscar depois, né? Mas, enfim, parabéns pela segurança aí do Conseg também, junto à cidade, né? E eu gostaria de realmente elogiar a festa, foi uma festa realmente organizada, mas também queria, assim, tornar transparente os números, senhor presidente, os números, né? Então, a gente tem, os munícipes, eles têm curiosidade de saber, né? Quanto custa uma festa, um rodeio, né? Então, foi licitado pela prefeitura os 4 shows, né? Que do Zé Neto e Cristiano, R$669 mil. O do Leonardo, R$475 mil. E os outros 2 shows, os dois, R$315 mil cada um. A montagem da estrutura foi licitada por R$70 mil. Então, senhor presidente, isso eu gostaria de tornar público, né? Mesmo porque é público dentro do portal da transparência da prefeitura, mas nem todos têm acesso. Então, eu quis aqui deixar os números. Sobre o decreto legislativo, eu falaria depois, mas então, já diante das palavras do Will, eu já quero colocar que foi realmente, eu não chamei os outros vereadores, mas eles vão concordar e assinar como se estivessem junto comigo nesse projeto. Dona Nair, maravilhosa, é porque a surpresa tinha que ser surpresa e se tornasse muito público não seria surpresa, né? Realmente a Dona Nair representa muito no nosso município pelos filhos que ela criou, né? Gerou e criou com muito orgulho, pessoas honestas, trabalhadoras aí do nosso município. Dona Nair, que sempre trabalhou, foi funcionária pública da prefeitura, trabalhou na creche com as crianças, então, uma matriarca de quase 90 anos, logo. E então eu gosto de homenagear pessoas do nosso município, pessoas, e a Dona Nair é uma pessoa que também merece, a família Francisco merece, o Will merece, apesar de vez em quando brigar comigo. Mas é isso, senhor presidente. Eu agradeço a concessão da palavra. As ordens, vereadora. Quero aqui também dar minha boa noite, cumprimentar o público presente, a Vilma, que fez parte da minha vida e faz parte da minha vida, o Leandro, a Rose e ao Fabrício Cacheta, doutor Fabrício Cacheta, né? Quero parabenizar a nossa prefeitura pelo lindo evento que teve a Festa do Peão, onde os munícipes participaram, a região, em parte de estrutura, em parte de policiamento. Parabéns ao nosso executivo. Passando para a ordem do dia, peço à secretária que faça a leitura dos pareceres da Comissão Justiça e Redação, Finanças e Orçamentos referente ao projeto de lei número 010/2024. Comissão de Justiça e Redação, projeto de lei número 010/2024, parecer da comissão. A Comissão de Justiça e Redação, em reunião realizada hoje, opinou unanimemente pela constitucionalidade, legalidade e regimentalidade
do projeto de lei número 010/2024, que dispõe sobre crédito adicional especial e suplementar no valor de R$ 640.973 e da outras providências nos termos do parecer da relatora Mariângela Araveca Arakawa. Sala das Reuniões Euclides Marques de Andrade, Tabatinga, 24 de abril de 2024. Jair Paulo Francisco, presidente. Mariângela Araveca Arakawa, relatora. Paulo Sérgio Ribeiro, membro. Tenho da comissão de orçamento. Comissão de Finanças e Orçamento. Projeto de lei número 010/2024. Parecer da comissão. A Comissão de Finanças e Orçamento, em reunião realizada hoje, opinou unanimemente pela aprovação do projeto de lei número 010/2024, que dispõe sobre crédito adicional especial e suplementar no valor de R$ 974.973 e da outras providências, nos termos do parecer do relator Vanderlei de Freitas Carvalho. Sala das Reuniões Euclides Marques de Andrade, Tabatinga, 29 de abril de 2024. Noemi de Souza Lobo, presidente. Vanderlei de Freitas Carvalho, relator. Laudelina de Souza da Silva, membro. Coloca o projeto de lei número 010. Coloca o referido projeto em votação. Os favoráveis permaneçam sentados e os contrários que se levantem. Aprovado por unanimidade de voto dos vereadores presentes. Peço à secretária que faça a leitura do parecer da Comissão Justiça e Redação referente ao projeto de lei número 011/2024. Comissão de Justiça e Redação. Projeto de lei número 011/2024, parecer da comissão. A Comissão de Justiça e Redação, em reunião realizada hoje, opinou unanimemente pela constitucionalidade, legalidade e regimentalidade do projeto de lei número 011/2024, que autoriza o município de Tabatinga a celebrar termo de fomento com entidade social sem fins lucrativos e da outras providências, nos termos do parecer do relator Paulo Sérgio Ribeiro. Sala das Reuniões, Euclides Marques de Andrade, Tabatinga, 30 de abril de 2024. Jair Paulo Francisco, presidente. Mariângela Araveca Arakawa, relatora. Paulo Sérgio Ribeiro, membro. Coloca o projeto de lei número 011/2024 em discussão. A palavra está com a vereadora Mariângela Araveca Arakawa. Bom, senhor presidente, é só para dizer que esse projeto é de muita importância, vai ajudar demais a entidade, né, Vida Azul, que ansiava muito por esse projeto, né? Faz muito tempo, aliás, faz acho que anos, 3 anos, que eles estão esperando que esse projeto viesse para nós. Tanto é que foi aprovado esse projeto. Esse recurso foi aprovado já na Lei de Diretrizes Orçamentárias ano a ano, e o projeto nunca veio para a gente, porque diziam que sempre estava faltando alguma coisa, mas eu falo que também, eu acredito que quando essas coisas aconteçam, o Poder Executivo ele tem um departamento, né, que é o departamento jurídico, que eu acho que deveria dar mais apoio para esse tipo de coisa, para a hora de se formar, de fazer o projeto, a elaboração. As entidades, principalmente quando uma entidade é nova, ela abre, ela tem muitas dificuldades, não é? Muitos percalços pelo caminho. Ela não tem a experiência, né, de como elaborar realmente um projeto. Então, fica aí a dica para que futuros projetos sejam olhados com mais carinho pela municipalidade, para que não se tenha o problema que eles tiveram, porque eles tiveram esse problema. 3 anos esperando esse recurso. E eu quero aqui aproveitar e parabenizar a entidade Vida Azul pelo brilhante trabalho que ela executa no município,
digna realmente desse recurso e olha lá, muito mais do que isso. Então, aqui eu peço uma salva de palmas para a Vida Azul. Muito obrigada, senhor presidente. As ordens, vereadora. Coloco o referido projeto em votação. Os favoráveis permaneçam sentados, os contrários que se levantem. Aprovado por unanimidade de votos dos vereadores presentes. Coloco o projeto de decreto legislativo número 004/2024 em discussão. Coloco o referido projeto em votação. Os favoráveis permaneçam sentados, os contrários que se levantem. Aprovado por unanimidade de votos dos vereadores presentes. Coloco o projeto de decreto legislativo número 006/2024 em discussão. Coloco o referido projeto em votação. Os favoráveis permaneçam sentados e os contrários que se levantem. Aprovado por unanimidade de votos dos vereadores presentes. Coloco o requerimento número 007/2024 em discussão. A palavra está com a vereadora Angélica. Não é o da farmácia agora, é o outro. Não é esse. Não, mas é o 07 que agora eu vou... Esse requerimento aqui que eu fiz, eu já tinha feito ele anteriormente. Porém, eu não tive uma resposta cabível em relação às receitas. Os funcionários públicos fizeram tanto, se esforçaram tanto para que a gente tivesse o plano de saúde. Porém, agora eles passam em consulta pelo nosso plano da Unimed e olha a situação. Então, eles têm que passar em consulta pelo plano da Unimed com o médico, só que eles não podem pegar a medicação no posto de saúde. Agora eu falo para vocês, isso é universal. As medicações têm que ser entregues. Aí, não estava sendo entregue, isso já faz muito tempo. Pessoas que passaram, crianças em médicos, porque aqui não tinha vaga, não tinha pediatra. Pessoas passaram as crianças em Ibitinga, outras cidades. Consulta particular, por quê? Porque aqui não tinha vaga, não tinha jeito, a pessoa não tinha o dinheiro, teve que ir pagar a consulta. O que acontece? Além de ter pago a consulta, que a pessoa já não tinha condições financeiras, quando chegou aqui na farmácia, aqui de Tabatinga, do postão, para pegar a medicação, não pode, porque é receita particular. Isso não existe perante a lei. E volto aqui a dizer, se existir, eu estou pedindo de novo, eu estou fazendo outro requerimento em cima daquele que eu já fiz. Se existe, eu quero a lei aqui, na minha mão. Eu quero. Porque se a lei não estiver na minha mão, então as medicações vão ser entregues, sim. Porque se não forem entregues, então eu vou estar indo no Ministério Público. Eu quero uma resposta. Se a gente tem uma lei municipal que eu nunca vi isso na minha vida, volto a dizer, é universal. Que não, então, se a gente tem uma lei municipal que não pode entregar as medicações de Unimed, de consultas particulares, que seja, eu quero a resposta aqui, na minha mão, documentada, que então não pode ser entregue essas medicações. Porque chegou aí e parou. Aí as pessoas querem consultas no posto de saúde, não tem. Todo mundo vai para pronto-socorro, sobrecarregar o pronto-socorro, por conta de uma receita, por conta de umas situações que está vergonhoso a nossa saúde, porque quer passar nos postos de saúde, não tem consulta suficiente. Não tem vaga para receitas, tem que vir pronto-socorro. Aí, quando passa em Nova Europa, porque eu falo para vocês, parabéns para o prefeito de Nova Europa, porque ele acolhe Tabatinga, Curupá,
porque Corupá, principalmente, passa tudo em Nova Europa, passa em consulta, vai até a farmácia, pega a medicação, sem reclamações, porque é de outro, pertence para o nosso município, é dado tudo, eu falo e comprovo, porque não é nenhum, nem dois, nem três que vem me falar, tanto de Tabatinga quanto de Corupá, e então eu não entendo essa situação. Outro dia, a pessoa passou em Nova Europa, porque não tinha vaga, para cá. Quando foi pegar a medicação da farmácia em Corupá, não posso dar. Não posso dar porque você passou em outra cidade. Olha a situação vergonhosa que nós chegamos. Então, eu quero aqui uma resposta adequada à minha pergunta. Espero que dessa vez seja uma resposta cabível, que eu quero saber. Se nós temos uma lei municipal, então eu quero ela na minha mão. Muito obrigada pela concessão da palavra, senhor presidente. Às ordens, vereadora. Coloco o referido requerimento em votação. Os favoráveis permaneçam sentados e os contrários que se levantem. Aprovado por unanimidade de voto dos vereadores presentes. Coloco o requerimento número 008/2024 em discussão. A palavra está com a vereadora Angélica. Boa noite a todos novamente. Quero dizer aqui que a farmácia do posto de saúde, por lei, não pode ficar fechada de sexta-feira. E se isso continuar acontecendo, eu vou denunciar ao Ministério Público. Porque, na verdade, a gente teria que ter 2 farmacêuticas para ficar cada dia no posto de saúde, para que seja corretamente feito o horário delas. Mas, na verdade, a gente só tem uma por dia. E na sexta-feira, nenhuma. Então, eu espero que sejam tomadas as devidas providências, porque senão eu mesma vou tomar. É outra denúncia aí que eu tenho que fazer para o Ministério Público. Porque as pessoas passam em consulta, precisam de pegar os remédios, e a farmácia, toda sexta-feira, fechada. Isso é inadmissível. Eu vou tomar minhas providências, caso não sejam tomadas. Muito obrigada pela concessão da palavra, senhor presidente. Às ordens, vereadora. Coloco o referido requerimento em votação. Os favoráveis permaneçam sentados e os contrários que se levantem. Aprovado por unanimidade de voto dos vereadores presentes. E a palavra do dia hoje é: se um dia me perguntarem o que eu fiz de melhor em minha vida, eu orgulhosamente responderei: dei o meu melhor para as pessoas boas e ruins, e nada vai me deixar para baixo. E apesar das circunstâncias, foi feito de coração. A ata. Posterior. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente sessão.